Bom dia, a paz do Senhor. Amém? Seguimos o nosso cronograma de oração e de meditação da palavra com versículos tema, né? E nós estamos orando, mas também orando conforme a vontade de Deus dentro da direção que Ele nos dá. Amém? Orar é falar com Deus, né? Não existe nada, né? Existe pessoas que têm o dom da intercessão, né? Mas não se limita apenas a pessoas com o dom da intercessão. A oração é para todos, amém? A oração, ela é nada mais do que um diálogo com Deus, amém? E um diálogo não existe uma pessoa apenas que fala, né? Em um diálogo, as duas pessoas falam. Então, na palavra de Deus, nós vemos Deus falando conosco. E na oração, nós falamos com Deus, amém? Então, o versículo tema está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Essa passagem é muito interessante, principalmente considerando o contexto dela. Atos, capítulo 13, versículo 52. Amém? Diz assim: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Volto a dizer, não é aquela alegria que o mundo dá, não é aquela paz que o mundo dá. Por que você me diz isso com tanta ênfase? Só diz que estavam transbordando de alegria. Como é que você sabe qual alegria que era? Eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Jesus Cristo. Em plena perseguição, eles estavam transbordando de alegria do Espírito Santo. Era a alegria de Deus, não é a alegria que o mundo dá. Definitivamente não. Por quê? Porque estavam em plena perseguição. Você vai ler aqui, ó, que eles foram, né? Antes diz assim: os gentios ouvindo isto glorificavam, mas os judeus, né, o próprio povo deles, instigaram algumas mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Quer dizer, eles articularam a perseguição com algumas pessoas que eles conheciam e perseguiram Paulo e Barnabé. Mas mesmo assim os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Quer dizer, eles passaram por uma injustiça grave, vinda do próprio povo deles, mas mesmo assim eles transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Obviamente, esse Espírito não era qualquer Espírito, era o Espírito Santo. E obviamente essa alegria não era qualquer alegria, era a alegria que vinha de Deus. A alegria do Senhor, né? Porque momentos, em instantes que se seguiram, em instantes anteriores, eles estavam sendo perseguidos, eles sofreram uma articulação do próprio povo deles para persegui-los. Então, definitivamente, e no versículo 52, fecha o capítulo 13, dizendo que os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Né? Os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Quer dizer, no meio da tribulação, que o coração deles se encheu de alegria. No meio da tribulação e da perseguição, que eles se encheram do Espírito Santo. Porque isso não tem nada a ver com o que o mundo prega de alegria, isso não tem nada a ver com o que o mundo prega de satisfação, não tem nada a ver. Mas nada a ver mesmo. Né? Aqui os discípulos transbordavam de alegria. Alegria que vem de Deus, obviamente, porque o mundo prega que para ter alegria nós precisamos ter determinadas coisas, estar em determinadas situações, ter acesso a determinadas coisas ou determinadas situações. Isso não tem nada a ver com o que a palavra de Deus prega sobre alegria. A alegria é muito mais profunda do que isso. Tanto é que nós vemos que, infelizmente, muitas pessoas, estando no mundo e tendo chegado a um certo reconhecimento social
e constituindo grande patrimônio e aparentemente felizes, com um sorriso de orelha a orelha, cometeram já desatinos contra a própria vida. Bom, a alegria que eles tinham definitivamente era falsa. Porque senão eles não teriam cometido tantos desatinos, né? A alegria que eles tinham definitivamente era falsa. Quantas pessoas que chegaram a um determinado status social e estavam em uma posição que muitos invejavam, muitos queriam estar, mas mesmo assim cometeram desatinos contra si mesmos. Mesmo assim. Por quê? Porque a alegria que eles tinham não era do Senhor. Era uma alegria passageira, era uma alegria fugaz, era uma alegria mundana. E quando passava o ápice da empolgação de conquistar alguma coisa, o vazio que estava dentro aumentava mais, porque aquela alegria não era a alegria que vinha de Deus, não era a alegria que vinha do Senhor. Obviamente Deus quer nos prosperar, nos exaltar, nos abençoar, mas, entretanto, a nossa alegria não jamais virá destas coisas. A alegria que vem dessas coisas é muito fugaz, mas a alegria que vem do Senhor, ela nos dá força, ela nos faz transbordar, independente do contexto, independente da situação, independente do que estejamos expostos ou do que estejamos acontecendo ou de quem estejamos cercados. A alegria do Senhor pode transbordar no nosso coração, ainda que nós tenhamos grandes dificuldades. A alegria do Senhor pode nos fazer transbordar, ainda que nós estejamos passando por uma situação difícil e desconfortável. Amém? Então vamos orar ao Senhor para que essa alegria que faz transbordar, independente da situação, independente do contexto, esteja conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor para que essa alegria que nos faz transbordar esteja conosco e em nosso coração, assim como esteve com os primeiros discípulos. Amém? Para a glória de Deus sempre. Espírito Santo de Deus, diante de Ti nós nos colocamos, Senhor. Queremos confessar os nossos pecados e as nossas iniquidades, Pai. Queremos pedir, Senhor, que Tu nos lave no Teu sangue, Senhor. Lava as nossas mãos, Senhor, lava os nossos pés, Pai. Porque não podemos chegar diante de Ti, Senhor Jesus, de forma suja ou impura, Senhor. Então nós queremos Te pedir, Senhor, todo e qualquer perdão, Senhor, por todo e qualquer pecado que tenhamos cometido de forma consciente ou inconsciente, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, nós queremos estar puros na Tua presença, Senhor. Nós queremos nos achegar confiadamente ante o trono da graça, Senhor. Porque, Senhor, é o Teu perdão que nos traz livramento. É o Teu perdão que nos traz graça. É o Teu perdão que nos traz, Senhor Jesus, alegria que transborda. Então, Senhor, nós queremos a Tua alegria que transborda, Pai. Nós queremos nos encher da alegria, Senhor. Da alegria que transborda, Pai. Para a glória do Teu santo nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos Te pedir, Senhor, a alegria que transborda para os nossos corações, Senhor. Sabemos quantas pessoas têm passado, Senhor, e passaram durante essa pandemia por grande tristeza, Pai, por grande dificuldade, Senhor. Mas Tu tem alegria que faz o nosso coração transbordar, mesmo em meio ao luto, Pai. Tu tem alegria que faz o nosso coração transbordar, Senhor, mesmo em meio à dificuldade. Tu tem alegria que faz o nosso coração transbordar, Senhor, mesmo em meio à perseguição. Tu tem a alegria que faz o nosso coração transbordar, Senhor, mesmo diante da dificuldade, Senhor. E não é essa alegria que o mundo vê, Senhor. É a alegria que não nos deixa desanimar, Senhor. Talvez o mundo olhe para uma pessoa que esteja absurdamente sorridente, nem sempre percebe que aquele sorriso não vem de dentro. Não é essa alegria que Tu tens para nós, Pai. Ela vem do interior, Senhor, de um coração, Senhor Jesus, tranquilo, Senhor Jesus, de um coração abastado, de um coração cheio, Senhor, de um coração alegre. Oh, Espírito Santo de Deus, uma alegria que não pode ser camuflada com expressões faciais, não necessariamente
vem junto de expressões faciais, mas uma alegria verdadeira, uma alegria interna, uma alegria realmente satisfatória, uma alegria que realmente está dentro do nosso coração, uma alegria que não pode ser explicada nem entendida, porque assim como a paz de Cristo, ela também excede o entendimento. É uma alegria que vem de Deus e que nos dá força, e que nos enche, e que nos faz transbordar. Uma alegria que não vem acompanhada de contexto. Claro que Deus muitas vezes nos presenteia com bênçãos que nos alegram, mas a alegria de Deus é muito mais profunda do que uma bênção ou um contexto. A alegria que vem de Deus transcende tudo isso. A alegria que vem de Deus enche os nossos corações diante da perseguição. A alegria que vem de Deus enche os nossos corações mesmo diante da doença. A alegria que vem de Deus enche os nossos corações mesmo diante de dificuldades. A alegria que vem de Deus enche os nossos corações, até mesmo em meio ao luto, porque é a tua alegria que independe da situação ou contexto. O Espírito Santo de Deus vem derramar esta alegria, Senhor. E todos venham encontrar a fé, Senhor, e que Tu possa derramar alegria sobre os corações, Pai. Porque, Senhor, quantos têm passado por inúmeras dificuldades ao longo da vida, Senhor. Alguns tiveram essas dificuldades agravadas, Senhor, pela reclusão social, Senhor, pelo afastamento das pessoas, pela dificuldade do emprego, pela dificuldade da doença, Senhor, e do luto, Pai. Até mesmo a própria quarentena e a reclusão social, Senhor. Muitos, Senhor, sofreram, Senhor, emocionalmente com essa reclusão, com essa quarentena, Pai. Então nós queremos Te pedir, Senhor, derrama alegria nos nossos corações, Senhor. Para a glória do Teu santo nome, derrama alegria nos nossos corações, Pai. Alegria que independe de quarentena, alegria que independe de distanciamento social, alegria que independe de reclusão social, alegria que independe de perseguição, alegria que independe de dificuldade com os familiares ou na saúde. Enche o nosso coração desta verdadeira alegria, para a glória do Teu santo nome, essa alegria que nos faz prosseguir, essa alegria que nos faz caminhar, essa alegria que nos dá força, porque a Tua santa palavra diz em outras passagens que a alegria do Senhor é a nossa força, porque um coração alegre é um coração forte para enfrentar as dificuldades. Um coração alegre é um coração motivado para pensar em soluções. Então nós Te pedimos e Te clamamos, Senhor. Derrama, Senhor, sobre todo aquele que está entristecido, sobre todo aquele que está abatido, sobre todo aquele que se encontra em dificuldades, sobre todo aquele que está desanimado, Senhor, sobre todo aquele que desmaiou no seu coração, Pai, sobre todo aquele que está se deixando levar, que está se deixando vencer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, derrama a Tua alegria e nos dá forças, Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Derrama a Tua alegria sobre os nossos corações, preenche os nossos corações, sara as nossas emoções, sara as nossas memórias e nos traz alegria, Pai. Alegria verdadeira, alegria pura e genuína, a que vem de dentro, a que talvez não venha com demonstrações, determinadas demonstrações ou expressões que podem ser tão facilmente camufladas, Pai. Não, Senhor, não é essa alegria, Pai. É a alegria verdadeira, a alegria que vem do coração. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem nos encher, Senhor, com alegria sincera, Senhor, com alegria profunda, com alegria que satisfaz o nosso coração, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém? Então guarde no coração essa palavra. A sua alegria não depende do que te acontece, quando ela vem de Deus. Amém? E essa alegria que vem de Deus é a nossa força para termos emoções e um coração saudável, para enfrentar as batalhas que vêm, as aflições que vêm, porque estamos no mundo. Amém?
Guarde essa palavra no coração, tenha alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Fique em paz, fique com Deus.